Olá, muito bom dia. Aqui é o pastor Israel. Sábado, estamos de volta aqui. Quero apenas justificar, às vezes tem alguns dias que faltam vídeo, é porque eu trabalho, né? Às vezes os dias que eu tenho que levantar de madrugada, eu acabo não tendo tempo de gravar, tá? Mas todos os dias que eu estou em casa na parte da manhã, eu faço questão de gravar esses vídeos, ok? E peço a vocês que compartilhem, curtam, para que esta mensagem possa chegar o mais longe possível. E vamos para o nosso texto. Nós estamos lendo a carta de Romanos, que Paulo escreveu aos Romanos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 e o verso 4 e 5, que diz assim: Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Muito bem, nós estamos falando aqui, Paulo fala no capítulo 1 sobre a condição precária do povo gentil. No capítulo 2 ele fala da hipocrisia do judeu moralista que acredita na lei. No capítulo 3 ele fala então da necessidade de arrependimento dessas pessoas, de mudança através do evangelho. E no capítulo 4 Paulo vai contar a história de Abraão. Abraão ele foi chamado por Deus ainda sendo gentio, né, e só depois ele torna aí o pai da nação de Israel. Isso Paulo quer mostrar para nós, que Abraão ele foi justificado não porque ele era um judeu, mas porque ele foi chamado por Deus, porque Deus o escolheu para isso. E esses versículos, esse capítulo, nos mostram pelo menos 5 coisas que eu quero compartilhar com você. E a primeira é a justificação pela fé. O Paulo está enfatizando aqui que o que torna uma pessoa justa diante de Deus é a fé que ela tem e não as obras que ela realiza. Tem muitas pessoas que praticam obras achando que com isso elas vão ganhar o favor de Deus, né? Olha, a Bíblia não proíbe que nós façamos o bem às pessoas, que pratiquemos boas obras. Isso é um dever do ser humano, mas jamais nós vamos ganhar a confiança ou vamos ganhar a salvação praticando boas obras, tá? É unicamente pela fé. Somos justificados pela fé, né? Pela obra de Cristo na cruz e não pelas obras que eu realizo. Isso é bem nítido e claro, tá? Segundo ponto, nós vemos aqui a graça de Deus nesse caso. Bom, se eu sou justificado apenas pela fé, sem praticar obras, então como que eu entendo isso? A Bíblia vai chamar isso de graça. O que é graça? Graça é um favor. Por isso que Paulo fala aqui que se uma pessoa trabalha, o salário dele não é favor, é dívida, né? O patrão tem que pagar. Agora, se ele não trabalha e recebe, então ele está recebendo um favor. É o caso da salvação. As pessoas não trabalham para ser salvas, elas são salvas por causa da graça. A graça é a bondade de Deus. Deus é bom, né? Quando você dá um prato, quando você dá uma marmitex para o mendigo, quando você dá um dinheiro para o mendigo, você está sendo bom, porque o mendigo não fez nada para receber aquilo lá, mas você está vendo a carência dele e você está dando para ele. Isso é graça. Um outro ponto que nós podemos observar aqui também, bom, se eu sou justificado pela fé e pela graça, a fé é como instrumento, a fé que entra como instrumento. Agora, e que fé é essa? Também não é a minha capacidade de crer. Isso precisa ficar muito bem claro. Não é a minha capacidade de crer. Essa fé é um dom de Deus também. Deus nos dá como presente uma fé que me capacita a crer nele, certo? Então, sem que Deus me dê essa fé, eu não vou crer nele, e eu não crendo nele, eu não vou ser justificado, certo? Então, não é uma fé minha. Não é essa fé natural que as pessoas têm, é uma fé que é dada por Deus especialmente para que eu creia nele. Ou seja, isso é graça, ele me justifica dessa forma. E quarto, a justificação do ímpio. Uma vez que a justificação é pela fé, é a graça de Deus, e ele me dá essa fé, como ímpio eu sou justificado. Como ímpio, né? O que é um ímpio? O ímpio é uma pessoa que está de mal com Deus, é uma pessoa que não tem um bom relacionamento com Deus, é uma pessoa que é inimigo de Deus. E nesse caso aqui, esse ímpio é justificado. Como assim?
ele necessita de graça. Então a graça de Deus entra na vida dessa pessoa através do dom da fé, através da graça. Deus salva ele, perdoa os pecados dele. E por último, o que acontece é que há uma imputação da justiça. Deus imputa, Deus coloca dentro desse ímpio a justiça. Que justiça? A minha justiça? Não, a justiça de Cristo. Ao morrer na cruz, as obras de Jesus Cristo pagou a nossa dívida e Deus pegou aquele sacrifício de Jesus e imputou dentro de mim. É por isso que eu não sou salvo pelas obras que eu pratico, mas sou salvo pelas obras que Jesus praticou. E uma vez que eu sou salvo, uma vez que eu sou uma nova criatura, eu vou praticar boas obras. Deus abençoe você. Nos vemos amanhã no capítulo 5.